Arcanjo Miguel. Apenas Miguel é designado como arcanjo pela Bíblia, Judas 9. O prefixo arc refere-se a um chefe, um principal ou a um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os anjos e é agora considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia, Judas 1:9. No entanto, Miguel, o arcanjo, ao contender com o diabo, disputou sobre o corpo de Moisés e não ousou trazer contra ele uma acusação injuriosa, mas disse: "O Senhor te repreenda." Versão King James. Lembre-se de que há apenas um anjo que detém a posição angelical de arcanjo no relato bíblico devido ao fato de que a palavra ar significa princípio. Este anjo é o mais visível de todos os santos anjos. O nome dado ao arcanjo é Miguel, e esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Inúmeros pais, tanto judeus quanto não judeus, que nomeiam seus filhos como Miguel, provavelmente não têm conhecimento do que o nome significa. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas fossem direcionados a Deus sempre que ouvissem o nome. Como veremos, homens que receberam visitas angelicais frequentemente expressaram o desejo de adorar a criação em vez do Criador. Como resultado, é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame para voltar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho, pois a Bíblia nunca se refere aos arcanjos como um grupo, apenas ao arcanjo em si. No que diz respeito ao Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe de seu povo escolhido. Em certo sentido, ele é o primeiro-ministro na administração de Deus no universo, e serve como o administrador dos anjos de Deus para realizar julgamentos. Nesse momento, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, surgirá. Haverá um tempo de angústia que não aconteceu desde o início das nações até então. Mas nesse momento, o seu povo, todos cujos nomes estão escritos no livro, será libertado. Daniel 12:1. Ele protege e defende especialmente o povo de Deus, quem quer que sejam. Além disso, em Daniel, ele é mencionado como Miguel, o príncipe designado para você. Mas primeiro, devo compartilhar o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, o seu príncipe. Daniel 10:21. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Esse é o seu papel quando aparece em Apocalipse 12:7-12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a luta final da Era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a batalha, a Bíblia ensina-nos que Miguel finalmente emergirá triunfante. O inferno tremerá, o céu se regozijará e celebrará. Este Satanás, frequentemente conhecido como o Diabo, era antes chamado Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar vencendo a guerra, pois ganhou várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia, e seus poderes serão tirados dele para todo sempre. Os poderes das trevas serão despedaçados por Deus. Como poderia esse conflito ocorrer no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. É referido como mistério da iniquidade pelo apóstolo Paulo, pois o mistério da iniquidade já está em ação. Somente aquele que impede agora continuará a impedir até que seja removido do caminho. 2 Tessalonicenses 2:7. Embora não tenhamos recebido tanta informação quanto gostaríamos, sabemos uma coisa: os anjos que caíram o fizeram porque se rebelaram contra Deus. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou ao inferno e os entregou a cadeias de trevas, reservados para o juízo. Em 2 Pedro 2:4, talvez a passagem comparável em Judas 6 coloque mais diretamente a culpa nos ombros dos anjos. Os anjos, conforme Jude deliberadamente descreve, não guardaram seu primeiro estado, mas abandonaram sua própria habitação. Assim,
A desobediência de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de possivelmente um terço dos anjos que se uniram a ele em sua maldade representaram o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso ocorreu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no Éden. A passagem em 2 Tessalonicenses 2:7 se refere ao mistério da iniquidade, que já está em ação, sendo retido até ser removido. Embora não tenhamos todas as informações desejadas, sabemos que os anjos que caíram o fizeram por se rebelarem contra Deus. Deus não poupou os anjos que pecaram, lançando-os nas trevas e reservando-os para o julgamento. 2 Pedro 2:4. A rebelião dos anjos, liderada por Lúcifer, foi um evento monumental na história da criação, ocorrendo entre o início da criação e a entrada de Satanás no cenário humano. Na entrada do Jardim do Éden. A pergunta crucial não é quando os anjos foram criados, mas quando caíram. É difícil acreditar que seu pecado tenha ocorrido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Até este ponto, até mesmo a criação angelical era boa. Quanto tempo Adão e Eva permaneceram no jardim antes da queda dos anjos e da tentação de Satanás ao primeiro homem e mulher? Essa é uma pergunta que deve permanecer sem resposta. Parece ser um mistério semelhante a uma crise mundial atual. Isaías 14:12-14 registra a origem do conflito. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? Pois disseste no teu coração, subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, sentar-me-ei também no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei como o Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos brilhantes. Filho do homem, entoa uma lamentação sobre o rei de Tiro. E dizer-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza. Estiveste no Éden, o jardim de Deus, todas as pedras preciosas eram a tua cobertura, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, esmeralda, carbúnculo e ouro. Os tambores e flautas foram preparados para ti desde o dia em que foste criado. Tu eras o querubim ungido que cobre, e te coloquei, estiveste sobre o monte santo de Deus e andaste no meio das pedras ardentes. No meio das pedras de fogo. Eras perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Devido à multidão do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, e pecaste. Por isso, lançar-te-ei como profano fora do monte de Deus, e destruir-te-ei, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração se exaltou por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Eu te lançarei por terra e te porei como espetáculo diante dos reis. Por terra, e te porei como espetáculo diante dos reis. Ezequiel 28:12-17. Alguns acreditam que, quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, até um terço das hostes celestiais do universo juntou-se a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará no Armagedon, com Cristo e seu exército angelical triunfantes. Leslie Miller, em seu excelente livro All About Angels, destaca que, às vezes, as escrituras se referem aos anjos como estrelas, o que explica por que Satanás foi chamado de estrela da manhã antes de sua queda, e João acrescenta uma qualificação a essa descrição. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12:04. Sabemos que a Terra é o cenário do conflito, no entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É intrigante que você e eu, com um período tão curto de tempo neste planeta, desempenhemos um papel nesta batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço exterior estejam envolvidos numa luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar localizado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates.
No Oriente Médio, a cabeça de Satanás está sendo espancada e machucado à medida que as forças de Deus ganham velocidade à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, Armagedon, sob a autoridade de Deus. A ilustração final da Bíblia é do céu, enquanto Satanás está um inimigo derrotado. Em princípio, obviamente, Deus ainda não o eliminou do cenário mundial. A Bíblia ensina, no entanto, que Deus usará anjos para julgá-lo e eliminá-lo totalmente do universo quando Jesus retornar pela segunda vez. O arcanjo Miguel gritará enquanto o acompanha, além de proclamar a maravilhosa notícia de que Jesus Cristo retornou. Ele também prega a mensagem de vida a todos os que morreram em Cristo e aguardam sua ressurreição, pois o próprio Senhor descerá do céu com alto comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta chamada de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. 1 Tessalonicenses 4,16. Daniel e o anjo profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando e Deus despachou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até testemunhar. Mas eis que Miguel, um dos príncipes principais, veio me ajudar. Daniel 10:13. Então Michael teve que lutar pela passagem livre da palavra de Deus. Pode ser apropriado dar a Michael o título de general, pois cada vez que o vemos, isso está relacionado a algum tipo de luta espiritual em seu papel como lutador. Michael tem uma responsabilidade particular para Israel. Em Daniel 10:21 e 12:1 ele é considerado príncipe daquela nação conforme lemos a história antiga e moderna. Daniel 10:21. Mas eu te mostrarei o que está anotado nas Escrituras da verdade, e não há ninguém que se mantenha com eu nessas coisas. Mas Michael, seu príncipe, naquele momento Miguel se levantará, o grande príncipe que defende os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que houve uma nação até aquele mesmo tempo, e naquele momento teu povo será libertado, cada um que será encontrado escrito no livro. Daniel 12. Poucas pessoas apreciam quão importantes são as influências angélicas nos assuntos humanos. Luta contínua e amarga entre os santos anjos dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é mais poderosamente revelada em Daniel. Descreve vividamente a luta feroz entre as forças angélicas de Deus e os demônios oponentes das trevas. No Antigo Testamento ele estava de luto por 3 semanas quando o anjo apareceu para ele. Daniel 10:3. Eu não comi nenhum alimento escolhido, nenhuma carne ou vinho tocou meus lábios, e eu não usei nenhuma loção até o fim das 3 semanas. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não se ungiu enquanto estava à beira do rio Tigre. Um homem vestido de linho apareceu na frente dele. Em seu rosto ele parecia como um raio, e aos seus olhos ele parecia um par de tochas. Sua voz soava como o estrondo de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não uma enorme sensação de mau pressentimento desceu sobre eles e eles fugiram para a segurança. As forças de Daniel foram completamente drenadas quando ele foi deixado sozinho com o visitante celestial. Tal era o poder da influência desse indivíduo sobre ele. Mas mesmo que Daniel estivesse preso por um sono profundo, ele foi acordado pela voz do anjo Gabriel. Quando sentiu uma mão no ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele mesmo acabará de ter. O anjo começou a viajar até Daniel a partir do momento em que ele começou a orar, mas foi interrompido em sua jornada por um demônio príncipe que o envolveu em combate e fez com que ele se atrasasse. Então Michael apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo-lhe retornar ao seu dever para com Daniel sem impedimentos. O anjo tinha algo a dizer. Ele deveria mostrar a Daniel o que Deus previu que aconteceria ao mundo, especialmente Israel, nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força, bem como sua capacidade de se comunicar. Após completar seu dever, o anjo informou a Daniel que ele retornaria para continuar lutando contra o príncipe demônio na batalha entre as forças de o bem e as forças do mal. Ao longo deste, Daniel não estava experimentando quaisquer alucinações ou sonhos. Daniel nunca poderia ter sido persuadido do contrário, porque foi um encontro genuíno com uma pessoa real que ele orou a Deus em nome dos filhos de Israel, e de Deus o ouviram. Sua sessão de oração de 3 semanas, apoiada pelo jejum, foi um grande sucesso. Naquele momento, ele recebeu a mensagem do anjo visitante que havia sido enviado do céu para informá-lo de que seus pedidos haviam sido atendidos. Porque desta experiência é evidente que atrasos não são negações e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse a Daniel: você que é muito estimado,
Considere cuidadosamente as palavras que estou prestes a dizer a você e levante-se pois agora fui enviado a você e quando ele me disse isso eu me levantei tremendo. Então ele continuou: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu ganhar entendimento e se humilhar diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a eles. Mas o príncipe do reino persa me resistiu 21 dias. Então Michael, um dos principais príncipes, veio me ajudar porque eu estava detido lá com o rei da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecer com seu pessoal no futuro. Pois a visão diz respeito a um tempo que ainda está por vir. Daniel 10:11-14. Além das referências do Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento. No livrinho de Judas, o 9º versículo chama especificamente Miguel de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer sobre o corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel venceu. Esse não foi o único conflito entre Miguel e Lúcifer, pois João nos conta no livro do Apocalipse: houve guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão lutou e seus anjos e não prevaleceram, nem seu lugar foi encontrado mais no céu, e o grande dragão foi expulso, aquela velha serpente chamada Diabo e Satanás que engana o mundo. Ele foi lançado na terra e seus anjos foram expulsos com ele. Aqui vemos Michael servindo como comandante de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Michael é o principal guerreiro de Deus. Houve uma guerra no céu. Era uma vez Michael e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus usa seus homens servos para confrontar o exército aposentado e mal equipado de Satanás. Satanás não conseguiu prevalecer e não havia mais lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são imparáveis. Esta característica denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas as hostes do céu se destacam em força. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falharem. Não há nada que possa se comparar à sua força quando se depara com você. Eles servem como santos, os guarda-costas mais eficazes. Os anjos de Deus são invencíveis. Esse recurso denota a divisão entre anjos e demônios. Apenas as hostes do céu são mais poderosas. Salmo 103:20. Bendizei o Senhor, seus anjos, que se destacam em força, que cumprem seus mandamentos, dando ouvidos à voz de sua palavra em qualquer guerra. Os anjos sempre prevalecem no final, plenamente eliminando o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que corresponda à sua força. Eles constituem os guarda-costas mais eficientes dos santos.